O craque da equipa, o criativo, o maestro, aquele que pauta o ritmo de um jogo de futebol. Hoje vamos falar sobre a camisola número 10, que é de facto um caso à parte no futebol mundial. E vamos fazer a associação à listada verde e branca. Recuamos no tempo, até ao século passado, com um sportinguista, como ele próprio diz, do século passado. Vítor Cândido, estamos aqui junto a Travassos, que terá sido o primeiro exemplo de número 10 ao serviço do Sporting. É verdade. A primeira camisola com o número 10 foi envergada pelo nosso querido José Travassos, nosso saudoso José Travassos. O número 10 era o quê? Como tu já disseste, o criativo, o maestro, o patrão da equipa, como se dizia. É a visão romântica do número 10. Exatamente, o patrão da equipa, porque era ele que mandava, que mexia os cordelinhos, que lançava os extremos para eles depois irem cruzarem. Era ele que fazia as assistências, que comandava toda a operação ofensiva. E José Travassos, melhor que ninguém, fazia isso nos longínquos anos 50 do século passado. Muitos golos também, como é natural, quando falamos de uma linha avançada destas, mais de 120 golos ao serviço do Sporting, oficialmente, mas deixa-me recuar ainda um bocadinho mais para percebermos esta história dos números nas camisolas. É que nem sempre foi assim. Hoje em dia um jogador pode escolher, eventualmente, o número que entender. Exato. Antigamente os números designavam uma determinada posição em campo, não era? Exatamente, porque antigamente, é curioso, porque antigamente, quando apareceram os números, era exatamente para identificar as posições. Por isso, o Jesus Correia foi o primeiro número 7, o Manuel Vasco foi o primeiro número 8, o grande Fernando Peiroteu foi o primeiro número 9, o grande José Travassos, o Zé da Europa, foi o primeiro número 10 e o grande Albano foi o primeiro número 11. E isto porquê? Porque os números eram atribuídos de 1 a 11 em todos os jogos. Não havia as camisolas como é agora. O guarda-redes era o número 1 e depois era os dois defesas, o número 2 e o número 3, depois o 4 que era o médio ofensivo, o 5 que era o alvo centro, como chamavam antigamente, que era um género de defesa central, isto é quando era o sistema WM. E depois o 6... Estamos a falar dos primórdios. Exatamente. Finais da década de anos 40, 50, bem. exatamente. Era o sistema WM. E depois o quinteto avançado, os 5 violinos, que eram 7, 8, 9, 10 e 11. Curiosamente, ainda hoje, há muita gente, muitos comentadores, muitos treinadores, que identificam alguns jogadores por esses números. Olha, este é o número 6, esse é mais um 8. Quer dizer, não é o 8 da camisola, já é o 8 de posição. Tem mais a ver com a posição do que Cuno, foram buscar. porque as coisas foram alterando, não é? Exatamente. O número 4 depois passou a ser um defesa. Exatamente. As coisas mudam e mudaram ao longo do tempo. Mas essas posições ficaram específicas. O 6 é o trinco, porque era o 6, era-lhe atribuído aquilo. No tempo em que não havia substituições, ou que havia só uma, portanto isso foi sempre evoluindo. E agora uma coisa muito curiosa. Como é que os números apareceram em Portugal? É fantástico. Pá. Em 1946, 45 para 46, a zona oriental de Lisboa tinha 3 clubes. O Fósforos, o Marvilense e o Chelas. E os 3 resolveram fazerem uma fusão para criarem um clube forte e sustentável para irem à primeira divisão, ali na zona oriental de Lisboa. O Grande Oriental, o popular COL, infelizmente neste tempo anda um bocado por baixo. Mas o Oriental queria-se fazer uma grande equipa, e sim, foi equipa de primeira divisão. E então o que é que acontece? A fundação, 1946, e o Oriental a fazer a sua primeira época com esse nome, com essa designação. Um dirigente do Oriental terá ido à Inglaterra e viu futebol lá em Inglaterra. Já se usavam os números nas camisolas. Exatamente. Aqueles números grandes que nós nos habituávamos a ver, aquelas equipas antigas do futebol inglês. Apesar dos historiadores não saberem identificar muito bem o ano em que isso surgiu, mas a verdade é que surgiu mais cedo. Dizem que isso que já vem dos anos 20. Exatamente. Anos 28, 29, 32, assim, em alguns países. Cá foi em 1946. Com o Oriental. Com o Oriental, que esse dirigente veio para cá e disse: nós temos que usar os números nas camisolas, vamos ser os pioneiros. E foi o Oriental, o COL, apresentou-se num jogo nas Salésias contra o Bolonenses com números nas camisolas, aquela camisola graná muito bonita do Oriental, com os números a branco, e foi uma grande surpresa para toda a gente. E isso deu aso a que
começassem, sim senhor, isto é que é... Faz sentido. Faz sentido, para Lá está, identificava-se os jogadores e também a posição no terreno de jogo. E isso mesmo. Inclusivamente o senhor Cândido Oliveira, o mestre Cândido Oliveira, que foi fundador do Jornal A Bola, era grande jornalista também e grande treinador, que na altura, curioso, era o treinador dos violinos, nesse tempo, escreveu no Jornal A Bola: sim senhora, boa ideia, porque efetivamente nós podemos identificar os jogadores, quem é que rematou, quem é que fez o gol, quem é que... Portanto, com o número é identificável, coisa que não acontecia antes, não é? Nós lembramos do filme do Sporting, o Leão da Estrela, que aparecem os jogadores, não há números. Não há números nenhum nas camisolas, é listada ali verde e branco sem números. Acontece que houve colóquios, simpósios e não sei quê, e congressos da Federação a falarem do assunto, e no ano seguinte a Federação Portuguesa de Futebol instituiu a obrigação de todos os clubes apresentarem números nas camisolas, no ano dos grandes violinos. Por isso é que eu digo, primeiro número 7, Jesus Correia, primeiro número 8, Manuel Vaz, primeiro número 9, que era o avançado centro, Fernando Perteu, primeiro número 10, o tal patrão da equipa, o nosso Zé da Europa, e o Albano número 11. E assim é a história dos números, como é que os números apareceram em Portugal. E como é que apareceram no Sporting, lá está. E como é que agora vamos centrar-nos, Vítor, no número 10, porque houve muitos ao longo da história do Sporting, seja lá está, com o número na camisola ou naquela posição muito específica, muito romântica do número 10, dos quais iremos falar ao longo deste programa. Não te esqueças que o 10 é o número emblemático, foi sempre um número emblemático do futebol. E é por isso que estamos aqui. Era o número do Pelé, foi o número do Maradona, isto só para falar dos maiores, porque as grandes estrelas das equipas escolhiam sempre a camisa número 10. Proponho que façamos uma visita a alguém que de certeza terá muito para dizer sobre este assunto. Vamos lá. Vamos lá, Vítor. Então, Grande Aurélio, como é que vais? Muito bem. Bom filho à casa toda. É verdade. Sr. Aurélio, muito obrigado. Nada, vamos chateá-lo um bocadinho. E é assim, entramos literalmente em casa de uma autoridade na matéria. Vamos falar do número 10, Vítor, com o nosso grande mestre, Aurélio Pereira. Desde já agradecer-lhe por nos ter recebido aqui na sua casa para tratarmos deste tema, um tema mágico, não é? A camisola 10 no futebol é quase um símbolo cultural. Sem dúvida. Para já, quando eu ia ver algum jogo, em observador, olhava para o 10 de uma equipa, para o 10 de outra, e depois íamos ao resto. Quem tem um número 10 à moda antiga, não é? Porque com as características muito importantes de ter essas capacidades técnicas, táticas, físicas e psicológicas. Isso é determinante. Depois, o número 10 é o cérebro, é o estratega, é o pensador, é a bola parada, e todos estes atributos são fundamentais e também são esses que a gente observa para analisar o número 10. Já lhe vou perguntar que número 10 é que o Aurélio descobriu, daqueles que mais o marcaram, mas ainda um bocadinho antes disso, olhando para a história do Sporting, os números 10 que mais o impressionaram. Nós começámos ali por falar do Travassos, ainda no Museu Sporting, com o Vítor Cândido. Para mim, o Zé Travassos atualmente jogava na mesma, de certeza absoluta. Uma capacidade, pé direito, pé esquerdo, foi meu treinador, estava com o pé direito. Uma vez o Kubala veio ao Sporting e encontrou-se com ele, e estava o Travassos, era nosso treinador dos juvenis, e então veio aqui uma equipa do Espanhol, onde jogava o Kubala, acabou no Espanhol. É claro, como eles tinham estado juntos na seleção da Europa, então era ver o Travassos a cruzar para os guarda-redes, e de primeira, um e outro, toda a gente ficou pasmada com o nível de qualidade destes dois jogadores. Mas o Travassos, sim, muita saudade com ela. E Vítor, depois de falarmos do Travassos, de quem é que falaríamos a seguir? A sequência do Travassos é o Diego Arizaga, o primeiro argentino que teve no Sporting, que era o 10, a fazer asa esquerda, vejam bem, com o Juan Seminário. Nós éramos rapazinhos, e o Seminário
grande ídolo, era o nosso ídolo, e o Diego Arizaga fazia ali asa com ele e fazia muitos gols também. Depois foi o Gel que veio para o Sporting, veio para o Sporting como extremo, que era para ser extremo, e o treinador disse, não, pá, vais para ali, mas é jogar para ali para o meio campo, e ele era também o estratega. Porque o número 10, como é que nós dizíamos o número 10, desde o tempo do Travassos? O número 10 era o meia esquerda, era o patrão da equipa, é o patrão da equipa, ele é que mexia os cordelinhos todos, ele é que fazia as assistências, ele é que movimentava tudo, a equipa andava toda à volta do número 10. E também por isso, só por isso, é que estão os Maradonas, os Platinis, e o Pelé, é o número emblemático, o Gerson, o Rivelino, o Di Stefano, o Puskás, foram todos jogadores que... E por aí fora, há muitos nomes associados à camisola 10. E a camisola 10 era emblemática, era o número emblemático. Olha, o nosso amigo Paulo Futre, que não era 10, era extremo, era avançado, era para ir esgravulha, mas a camisola que ele queria sempre era a número 10. A número 10 é para mim. Em todo lado a número 10 é para mim. Porque era emblemática. Estava tudo estragado. Porque era emblemática, estás a ver? A importância que ele dava à camisola 10 é para mim. Eu dei-lhe a camisola 11 na altura, quando ele foi meu jogador. Ainda não tinha a mania do número 10. Não. Ainda não, na altura? Naquela altura não. Era o que faltava. Mas tivemos um grande número 10, estamos a falar do Paulo. O nosso querido Litos, pá. Litos, sim. Que grande número 10. Também ia falar nisso. Que talento, pá, o Litos, com aquele cabelo também. Era o nosso Platini. Exatamente. Era o Platini, o Litos. Foi uma pena. Platini. E agora é o Platini da Sporting TV. Ele está lá connosco com frequência e fala muito no Sr. Aurélio Pereira. Que grande jogador, que número 10 fantástico. Foi um grande jogador. Não foi aquilo que a gente pensava que ele tinha. Todas as condições para... Mas o facto de chegar à equipa principal e começar a jogarem com ele pelos flancos deu cabo dele. Outro aspecto também foi o facto, psicologicamente, do Futre. Se o Futre não tem saído do Sporting, eles eram os dois amigos íntimos, cresciam os dois juntos e era sempre a andar. Depois, encostar à linha, aí não tinha capacidade, não tinha velocidade de explosão. Exato, porque ele era pausado, era jogar. Ele tratava bem a bola. Com classe. Artista. Ele tratava a bola como ninguém, não é? Livres à entrada da área, que a bola ia para onde ele queria. Direitinha. Onde ela queria. E mais, Vitor? Olha, o meu amigo Wagner, na equipa campeã, não é? Sim, o primeiro capitão estrangeiro. O primeiro capitão estrangeiro, ali daquela equipa do Mário Lino, era um jogador. Ele é que orientava tudo, ele ia ao jogo e fazia mexer a equipa. Grande número 10, o Wagner. O Wagner. Depois, por exemplo, isto ainda a propósito do 10, outra que me recordei agora, o Zé Travassos, o nosso querido amigo, saudoso Zé Travassos, era o que já disse o Aurélio, ele a chutar, ele punha a bola onde queria, para os guarda-redes, olha, esta vai para ali, colocava onde queria. E fazia golos de livre, como qualquer número 10 tem a obrigação de fazer. O número 10 é o artista que também é bom na bola parada. No passado, trabalhava-se muito mais o remate, o passe, o cabeceamento. Os treinadores que vieram para aqui, que eram húngaros, trouxeram essa escola, tinham pela primeira vez, quando eles punham uma bola... A bola pendurada num cordel e a obrigar o jogador... É que eles cresciam. Era. O basquete, eu conheço rapazes no basquete, quando a gente olha para ele, passado uns tempos, está um calmeirão. Porquê? Andam sempre em impulsão e isso que é um segredo. Eu lembro disso. Penduravam a bola. Era. Principalmente os centrais e os avançados centros, os pontas de lança. Aí, pá, coitado do rapaz, estavam ali que tempo. Era até cair. Era até cair, pá. Já vamos continuar aqui a elencar números 10, enfim, que ficam na história do Sporting, mas o Sr. Aurélio Pereira, quando nas suas missões de prospecção, quando observava, o que é que procurava num número 10?
para ser um número 10 para o Sporting? O que é que o Paulo Corrada? Era aqueles atributos que a gente há bocado referiu, o facto de ser um estratega, um pensador, bolas paradas, levar a bola com qualidade nas situações de contra-ataque, posições rápidas, toda a execução técnica, na verdadeira palavra, porque, como eu disse há bocadinho, eles treinavam o passe, treinavam o drible, treinavam um contra um, e isso a gente, para ser um jogador a número 10, tinha que ser mesmo um número 10, porque caso contrário não tínhamos hipótese. Nós vamos correr aqui o risco de nos esquecermos de alguém, mas há um número 10 que ninguém esquece na história do Sporting. O jogador búlgaro. Eu também, o Volakov. É o maior, pá. Sim. Como número 10. Significa aquilo que é um número 10. É a mesmo. Qualidade de jogo que ele É mesmo. Sim. O Balakov É fantástico. É um 10 muito ofensivo. Lá havia 10 mais recatados, não, mas ele era muito ofensivo. Levava o jogo rapidamente para a frente. A driblar, em habilidade, em mudanças de velocidade. É um jogador fabuloso. Fantástico. E goleador de bola parada. Os livres. Sim. O Balakov era exímio. Marcava tantos gols de livre. Treinavam muito isso. Livre fora da área. É a maneira, o número 10 é o habilidoso. A maneira como metem o pé na bola. Eu fui a um torneio à França, na altura, o treinador era o Bologna, que estava lá. Sim, o Bologna. Fui ver um jogador que também era realmente um peixe fantástico, que era o Afonso Martins. E o Afonso Martins. Afonso Martins, e treinavam, e lá treinavam a sério a sequência, não parava de fazer execuções. Era uma posição realmente que tinha que nos encher o olho. Era. Claro que sim. Mas todos os sportinguistas se recordam. O Balakov ainda hoje é recordado de toda a gente, né? Que é sócio do Sporting. Todos os números 10 são conhecidos. E toda a gente se recorda dos golos que ele fazia, que ele fez ao Benfica, não é? A bola saiu do pé dele, parecia o míssil que ia entrar lá. O Sporting Benfica, eu ia a subir as escadarias, tinha começado o jogo há 1 minuto, quando chego cá acima, pé direito. Exatamente, com o pé direito. Tinha começado o jogo, ainda estavam os fumos, as fumaradas, e a bola já estava lá dentro. O gol do... Há um jogo também ao Vitória, Futebol Clube de Setúbal. Que é um gol fabuloso. Tinha um jogador específico a marcá-lo, que era um sul-africano, o Tinkler, que andava com ele atrás dele para todo lado e ele pegou na bola para cá do meio campo e desata a driblar até fazer o gol. Coisa fantástica. Tivemos outro jogador, se não fosse o azar que teve num desastre, um rapaz que trouxe o Robson. Sherbakov. Era outro grande jogador. Grande jogador. Pronto, e agora tenho que me lembrar aqui de um que era enorme, pá. Marcou uma época no Sporting, o número 10, Fernando Pérez. Sim. Claro. Fernando Pérez, aquele pé esquerdo, fabuloso. O Balakov é 2 pés. O Pérez era o esquerdo. Fazia gols de livre também. Tinha a bola, em cima da barreira, gols de livre. E a pautar o jogo também. Pô, canhota, zica, a pautar. Cabeça no ar, pimba, toma lá, dá cá. Era malandro, pá. E malandro, era isso. E era malandro a jogar. Malandro, mas... Era a seleção nacional, era quase toda do Benfica e Fernando Pérez. O Pérez ali a comandar as operações. O grande Fernando Pérez, também não podemos esquecer. Pronto, Balakov é especialíssimo, não é? Não posso esquecer um grande estratega, um habilidoso fantástico, chamado Samuel Fraguito. Sim. Se não fossem as lesões, foi operado 5 ou 6 vezes ao joelho, coitado. Ele dizia-me, meu querido amigo, lá está em Vila Real, e ele dizia-me, eu passava mais tempo com o Sr. Manuel Marques do que a treinar, porque foi operado tantas vezes. Era um jogador fabuloso, nunca mais me esqueço. Quando ele e o Vitor Martins, sim, eram jogavam o Vitor Martins do Benfica, era Fraguito excepcional. Era. E ainda me lembro
quando o Sporting foi contratá-lo ao Boa Vista, ele jogava no Boa Vista e o Sporting foi contratá-lo. Ele tinha sido das escolas do... Ele é português, mas tinha estado no Brasil e tinha andado nas escolas do Fluminense ou do Flamengo, sim, lá no Brasil. E depois veio rapazinho para cá, que era lá era transmontano, e nunca mais esquece, quando o Sporting o contratou, o Joaquim Meirinho, o célebre treinador Joaquim Meirinho, que também tinha assim sempre umas frases e umas coisas assim muito interessantes, muito giras, dizia, nunca mais esqueço uma entrevista que ele deu, dizia na bola, o Sporting contratou umas chinelinhas de ouro pelo preço de uns tamancos. Portanto, quer dizer que tinha vindo muito barato. Certo. Quem jogou no Boa Vista. Veio do Boa Vista para o Sporting. E o Meirinho a dizer, o Sporting contratou umas chinelas de ouro pelo preço dos tamancos. Querer dizer que foi baratíssimo e que o Sporting tinha ali ouro. E era, pá, que grande. Bem, teremos aqui variedíssimos exemplos do número sim, 10 que marcaram também a história do Sporting. Mas deixe-me concretizar aqui um bocadinho mais sobre os números 10 que o mestre Aurélio descobriu ao longo dos anos. Quais foram os mais marcantes para si? O número 10 foi o Litos. Havia outro jogador também, o Paulo Pilar. Sim. Um belo descardeno. Grande jogador. Grande jogador na formação do Sporting. E que teve a infelicidade de ser operado quando foi a convocatória para o Mundial de 91. Era da equipa do Peixe e do Figo. E ele saiu, lesionou-se. Partiu uma perna. E quem veio para o lugar dele era o Rui Costa. O Rui Costa, se não fosse esse torneio... Paulo Pilar, grande. E ele é realmente um jogador fantástico. Rápido de execução, deslocamento. Ia por ali abaixo. Parecia uma enguia. Muito bom jogador. Quer dizer, assim, o Paulo Pilar veio de onde? O Litos veio de São João da Madeira. Foste lá buscar... Veio do Santiria. Era de Santiria. E temos o Hugo Viana, o nosso diretor, pá, gaganda número 10, pá, da seleção e do Sporting, que fez uma carreira fantástica também. E era o 10, foi ele jogador ali. O Hugo Viana foi ele que pagou a academia. Ele custou. Exatamente. É muito importante. Ele é que pagou a academia. Foi o primeiro jogador a ir para o estrangeiro com o Tata na altura, não é? Foi. O dinheiro da transferência deu para pagar a academia. Ele foi detectado nas seleções de distritais. E foi observá-lo, o Aurélio? Fui observá-lo primeiro no Torneio Lopes da Silva. E depois fui vê-lo a jogar num campo de só lama, Jogava no Gil Vicente, não Jogava era? no Gil Vicente. Mesmo com o campo todo laminado, ele agarrava na bola. Tinha uma certeza no passe, bolas paradas também. E é hoje um grande homem na nossa estrutura do futebol profissional. Mais alguém que se recorde daqueles que foi observar e que disse mesmo, está aqui um grande número 10? Podíamos falar no Zinho, não é? O Zinho, o Sousa Sintra. O Zinho era um miúdo também naquela altura, de grande qualidade. E o João Oliveira Pinto? Também. Já foi. O João Oliveira Pinto, outro também. Já foi. Pá. Magia também. É verdade, tinha. Ainda temos o Carlos Martins, também da formação de Sporting, também jogava ali. O Dani, o próprio Dani, que é agora comentador da TVI. O Dani foi para o Ajax, foi jogar para o Ajax. O Dani era também um bom jogador. Estás-me a lembrar de jovens, já não tenho isso na cabeça. Tiveste que escrever em um papel. Houve lá, e o Samora? Sim, Epá, nunca vi igual, nunca vimos igual. Com 10, 11, 12 anos, era uma miniatura do melhor jogador que se podia imaginar. Porque ele ali nos infantis dominava tudo, jogava. Era um jogador a César Nascimento. A César Nascimento, exatamente. E o Samora é alcunha, não é? É porque ele é de Samora Correia. Era um miúdo. Punham alcunhas a todos. O César e o Osvaldo Silva. Mário Jorge realmente fez um percurso fantástico na sua formação e foi sempre um jogador que desequilibrava
na posição de número 10. O facto de depois na equipa principal de ser o treinador apostou nele como defesa esquerdo, acabou depois por ter influência no seu percurso. Porque passar de defesa lateral para a defesa esquerda é fácil. Voltar outra vez ao princípio já é complicado. E ele realmente, como aconteceu com o Leeds também, igual também, é um percurso, joga com o número 10, de dentro para fora, que foi o caso. O Leeds a jogar nos corredores não era bem a sua praia e perdeu-se, não quer dizer que se perdesse, mas podiam ter sido muito mais internacionais e por aí fora. Qualquer deles também foram internacionais. Tem mais um destaque para fazer? Sim. Mais um jogador? António Oliveira foi realmente um grandíssimo jogador, de técnica individual, de velocidade de execução, era realmente, passou por aqui, realmente era um prazer vê-lo jogar, né? E acho que foi bem patente a sua classe a jogar, né, como 10 no Sporting de Portugal, ao pé de Jordão e Manuel Fernandes, era um trio de luxo, né? Sem dúvida. Há aqui mais um jogador que eu gostava de destacar por ser realmente um fantástico jogador, o Carlos Xavier, que jogava a qualquer lado, inclusivamente chegou a jogar como líbero na equipa principal do Sporting com o Venâncio. Não era, mas passou pelo lateral direito, por número 10. Pá. Também teve uma grande saída para o Real Sociedade e ainda hoje se lembram bem do Carlos Xavier pelo nível futebolístico que ele exibia. E do nosso tempo, vou recordar aqui o meu amigo, o Marques, que era o 10 da minha equipa, o Colorado, que é da Pistoleira, o meu querido amigo Colorado, já fizemos também uma coisinha aqui há dias. Colorado era o Travassos, lembras? Porque naquela altura, quando um miúdo se evidenciasse assim como número 10, a jogar, a driblar e tal, cabeça no ar, olha, parece o Travassos, pá. Era ou não era? É o que tiver na altura. Parece outro Ronaldo, é o outro Eusébio. Exato, parece o Travassos. Olha para este gajo, parece o Travassos. O Colorado. Muito bem, já falámos aqui de vários nomes, de vários número 10 que foram passando aqui pela história do Sporting. Há aqui uma associação também ao número 10 que o mestre Aurélio não perde de vista, de certeza, o facto de ter tido 10 jogadores formados no Sporting, campeões europeus em 2016. É um orgulho para si ainda falar disso hoje em dia? Claro, além de bons jogadores, tinha uma relação muito particular, familiar com todos eles. Porque praticamente foram todos miúdos em que todos eles, estabeleci com a família uma aproximação que é familiar mesmo. É familiar. Coisa familiar. É para a vida. É para a vida. Hoje telefonam-me, mandam mensagens, qualquer deles, não é? E a gente fica gratos por essa. Funcionou sempre assim no Sporting, a formação do Sporting era tudo familiar. E é formar jogadores, claro, mas mais importante é formar homens também. Sempre foi assim no Sporting. Queremos formação de jogadores, que eles costumamos dizer isso, formação vitoriosa ou formadores vitoriosos. Porque uma coisa não faz a outra. O facto de termos uma formação vencedora não quer dizer que teremos jogadores mais tarde que sejam vencedores, no fundo. Que sejam vencedores. Como disse há bocadinho, o Figo e o Ronaldo não foram campeões nacionais, estavam ligados à formação vencedora, mas tiveram formação de vencedores, que é a diferença. Exatamente. Bom, hoje em dia o número 10 já não terá bem o mesmo significado, porque o futebol evoluiu ao longo do tempo. Mas a magia de usar esse número, acredita que ainda se mantém? Está um bocadinho esbatida, porque hoje o futebol é computerizado ao mais alto nível. A gente só vê os treinadores olharem para as fotografias, não. E nota-se neste europeu, as equipas altamente organizadas conseguem jogar contra as equipas com grandes doses individuais e não conseguem passar o dali. Basta ver
alguns jogos e nós, por exemplo, com a República Checa, nota-se realmente um desporto altamente de computador e o futebol mais de bola no pé, de criatividade, e portanto aí, por força das circunstâncias, quer dizer que hoje o número 10 não, pronto, todos são número 10 e todos são um número 8. Têm todas as tarefas, ok, há uma mais defensiva, quando se joga com um à frente e dois, com mais recuado e dois à frente, ou o contrário, não há tanto essa magia. E a gente vê que o jogador, tecnicamente, com essa magia que nós tínhamos no passado, é tratada não deixando liberdade aos jogadores. Isso, pronto, é um pormenor. São outros tempos. Falámos, Para fecharmos, Vítor? já falámos do Paulo Silas há bocado e agora ocorreu-me aqui, veio-me a ideia, 2 número 10 também, desses anos 80 do Sporting, do Sporting do século passado. O Mário, o Meia, Mário Marques. O Mário Marques, que era um 10 também, aquela perna canhota, a lançar o Silvinho e a meter a bola nos pontas de lança. Era fantástico. O Mário, o brasileiro. Ai, o Mário. Marcou um grande gol na Taça de Portugal, no Estádio das Antas. Na Cidade das Antas ganhámos 1-0. E eu estive lá, nesse jogo, Esteve lá. junto às cabines, e fui abordado por Guardabel. Estava sempre, o Guardabel O Guardabel foi ter comigo com o Manuel Fernandes a dizer que nós tínhamos que ir para dentro da cabine. O Guardabel era sempre em todos os campos. E ainda um outro, Manuel Negrete, pá, o mexicano que tinha vindo com a fama do Campeonato do Mundo do México, tinha feito o gol mais bonito, estava até lá uma placa. Pontapé de bicicleta. Exatamente. Pronto, que chegou aqui, que era uma contratação, acho que foi a última contratação do Sr. João Rocha. E veio, pá, o Negrete, o mexicano, pá, número 10 também. Mas pronto, ele jogava muito bem, mas era franzino, e depois para o futebol que o Manuel Zé queria para a equipa, não é bem isto que quero, e pronto. Mas também era o número 10 famoso do Sporting. Gostava de fazer aqui um agradecimento à minha família, à minha mulher Nani, às minhas filhas Mafalda e Ruth, ao meu irmão Carlos Pereira e à minha irmã Célia, porque também estiveram sempre a meu lado. Ao meu irmão um destaque, porque ele esteve sempre por dentro, acompanhou-me sempre na integração como treinador e como jogador também, mas realmente foi um profissional de mão cheia. Aqui um abraço também para ele. Mestre Aurélio, muito obrigado por nos ter recebido aqui na sua casa. Vítor, muito obrigado por estares aqui comigo hoje mais uma vez na Sporting TV. Certamente continuarão a inspirar-te a magia do futuro no futebol. Os tempos podem ser diferentes, mas a mística em torno do número 10 vai perdurar certamente para sempre. Continua com a Sporting TV, nós contamos sempre consigo. Até à próxima.